Olá pessoal, tudo bem? Vamos corrigir os exercícios do capítulo 17, que tem o tema Como a tecnologia pode ser utilizada em benefício da reprodução humana. Então vamos lá? Atividades número 1. As colunas abaixo descrevem alguns dos exames que compõem o diagnóstico pré-natal e uma característica associada a cada um deles. Ordene as colunas de acordo com as respectivas características. Então vamos começar olhando essa coluna aqui e tentar encaixar os exames que estão aqui do lado. Então vamos lá. Realizar a análise cromossômica do bebê pela biópsia das vilosidades coriônicas. Então, se está falando de vilosidades coriônicas, o exame vai ser esse daqui, ó. Exame das vilosidades coriônicas número 3. Efetuar a punção do líquido amniótico. Então, se está falando de líquido amniótico, qual é a palavrinha que combina aqui, ó? A amniocentese. Então, vai ser aqui o número 2. E auscultar as batidas do coração é o exame de fetoscopia externa, número 1. Então, ficou 3, 2, 1. 2. Dentre os cuidados que um casal deve ter com a gravidez estão os exames de imagem e som, feitos rotineiramente ao longo de toda a gestação. Além desses, um casal pode procurar um geneticista para a realização de aconselhamento genético. Explique o que é aconselhamento genético, ressaltando a importância de sua realização. Então, quando o casal quer ter um filho, e se na família já tem casos de doenças genéticas, aí ele não sabe se esse filho vai vir com problema ou não, vai herdar, né, essa doença genética, eles procuram um médico especialista na parte de genética, que é um geneticista, para justamente ver se essa probabilidade da criança nascer com problema é grande ou não. Então, o aconselhamento genético é realizado por esse médico para verificar a probabilidade de uma doença ocorrer ali na família. Assim, o casal pode optar ou não por engravidar, dependendo ali das chances apresentadas. Então, se tiver a chance muito alta de ter problema, então esse casal pode, né, pensar em, de repente, não ter filhos biológicos e de repente adotar, né, se eles quiserem muito ter um filho, para não que aconteça da criança nascer, né, com problema. Então esse aconselhamento, né, feito pelo geneticista, vai fazer com que ele consiga observar as consequências para o bebê, para a família, ajudando dessa forma então uma tomada de decisão desse casal em ter um filho ou não. Super desafio. O aconselhamento genético consiste em verificar a probabilidade de uma doença genética ocorrer em uma família. Ana e Pedro são casados, possuem respectivamente 43 e 39 anos de idade e desejam ter um filho. Explique por que o acompanhamento médico é tão importante para esse casal. Então, mulheres acima de 40 anos já têm chances, né, de a criança vir com problema congênito, má formação, como por exemplo a síndrome de Down. Por quê? Porque os seus ovócitos já estão envelhecidos. Então a chance de acontecer ali na hora da divisão celular um problema e a criança nascer com uma síndrome é muito grande, né? Quanto mais velha for a mulher. E a letra B? Considerando a produção de gametas por homens e mulheres, explique por que as mulheres com mais idade têm mais chance de gerar embriões com malformações congênitas. Então, a produção de gameta na mulher começa quando? Quando ela ainda está na barriga da mãe dela, né? Ela se desenvolvendo, lá pelo 3º mês de gestação é que os ovócitos começam a ser produzidos. Então, desde a formação da menina, ela já tem ali os seus ovócitos, né, formados. Então, ao longo da vida dela, esses ovócitos vão sendo acompanhados, né? Então, conforme ela fica mais velha, os ovócitos ficam velhos também, né? Então, eles vão envelhecendo, diminui a quantidade e fica sujeito a ter erros, né?
que levam a algumas doenças como síndromes cromossômicas. Tá? Então, por isso que é perigoso. Quanto mais velha for a mulher, mais chance de ter uma criança com problema. Atividades finais. Cite 4 exames que podem ser realizados durante acompanhamento pré-natal. Em seguida, liste aqueles que são invasivos. O que seria invasivos? É aquele que para realizar o exame eu tenho que introduzir algum equipamento, como por exemplo uma agulha de uma seringa ou algum outro aparelho, tá? Então, nós temos aí a ultrassonografia, a amniocentese, a biópsia de velocidade coriônica e a fetoscopia. E quais desses são invasivos? Tirando o ultrassom, né? Todos os outros são, que é a amniocentese, biópsia de velocidades coriônicas e a fetoscopia do tipo interna, que aí vai introduzir ali, né, um aparelho para fazer o exame. 4. Um estudo realizado no ano de 2014 mostrou que 75,8% das mulheres iniciaram o diagnóstico pré-natal antes da 16ª semana gestacional e que 73,1% compareceram a 6 ou mais consultas. Por que é importante que uma mulher realize todos os exames necessários durante a gravidez? Justamente para acompanhar a saúde do seu bebê, né? Então, esses exames que são realizados durante todo o processo de gravidez, desde quando a mulher descobre que está grávida até o nascimento da criança, são feitos ali, né, exames de sangue, exames de ultrassonografia, acompanhamento médico, né, para justamente saber se a criança está com saúde e se o desenvolvimento dela está sendo de forma, né, normal. Então, é necessário fazer, né, esse acompanhamento que a gente chama de pré-natal. 5. É fundamental que as futuras mães iniciem seu diagnóstico pré-natal assim que a gravidez foi confirmada, ou antes de completar 3 meses de gestação. Abaixo encontramos uma cena comum na rotina de uma mulher grávida, né, que é o exame ali, né, de ultrassonografia. Então, o médico coloca ali um gelzinho na barriga da mulher, passa ali um aparelho que vai captar a imagem e transmitir, né, ali no televisor ali do lado, e ali você consegue ver, né, o formato do bebê, consegue ver até mesmo o sexo da criança, dependendo dos tempos de gestação que tem. Então, nomeie o exame que está sendo ilustrado na fotografia, é a ultrassonografia. E o que se objetiva a realização desse exame? É um exame de imagem, né, que vai permitir ele observar o desenvolvimento do bebê, além também de conseguir ver o sexo da criança. 6. A técnica chamada amniocentese é principalmente utilizada para diagnóstico pré-natal de doenças genéticas. Ela é feita com a mulher deitada, enquanto o médico, usando o aparelho de ultrassom, introduz a agulha na cavidade amniótica através da barriga e retira uma pequena quantidade de líquido. Explica a necessidade de haver um aparelho ultrassom agindo em conjunto com a agulha. É até óbvio, né, a pergunta. Se o médico vai introduzir uma agulha ali na barriga da mãe, ele precisa saber exatamente aonde ele está colocando essa agulha, para não atingir ali o bebê, porque senão pode machucar a criança, né? Então, o ultrassom, ele vai conseguir ver o bebê onde ele está e qual é o espaço que ele pode introduzir ali a agulha para justamente captar ali um pouquinho desse líquido amniótico e assim conseguir fazer o exame. Tá? Então, o ultrassom vai auxiliar o médico, né, nessa captura do líquido. 7. A palavra infertilidade carrega muitos tabus, mitos e temores que nem sempre têm relação com a realidade. Apesar disso, existem métodos distintos que podem resolver esse problema. Cite 2 técnicas que podem ajudar casais com problemas de fertilidade a ter um filho biológico. Então, seria a fertilização in vitro e a inseminação artificial. Então, existem essas 2 técnicas aí,
né? Pena que elas não são muito baratas, né? São caras, né? Mas é uma oportunidade do casal ter um filho seu, né? Um filho biológico, sem ser adotado. 8. Em uma gestação de 9 semanas, o médico obstetra, após analisar alguns exames, desconfia que o feto seja portador de algum tipo de alteração cromossômica. Que tipo de exame poderia ser realizado para confirmar a sua hipótese e explique? Bom, pode ser dois tipos de exame. Tem a biópsia das velocidades coriônicas, que as células fetais obtidas ali da amostra vão ser utilizadas para analisar, né, a fazer ali o exame, saber se existe ou não uma alteração no cromossomo. E tem também a amniocentese, é realizada também na coleta da amostra do líquido amniótico, né, que vai capturar ali células fetais para verificar possíveis alterações no número de cromossomos também, tá? Então tem esses dois aí. 9. A reprodução assistida é o nome que se dá às tecnologias que auxiliam a casais que possuem algum tipo de dificuldade para engravidar. Defina infertilidade e apresente duas possíveis causas para ela, sendo uma para a mulher e uma para o homem. Então, o que é a infertilidade? Né? Quando você diz que a pessoa é infértil, é porque ela já foi diagnosticada, né? Por exemplo, um casal está ali tentando ter filho e nunca consegue, num período ali de 12 meses, né, tentando e nada de ter um filho. Então, já se sabe que eles vão possuir algum tipo de problema, ou seja, eles são inférteis. No caso da mulher, o que pode ocasionar ela ser infértil? Pode ser a baixa de produção de hormônios sexuais e também hipofisários. Por isso que aí ela não vai justamente o quê? Ela não vai conseguir amadurecer ali os seus gametas e também não vai conseguir fazer a sua, né, ovulação. E no caso do homem, os espermatozoides em baixa quantidade, mal formados e imóveis. Então, se tem pouca quantidade de espermatozoide, eles têm má formação e não se locomovem, como é que eles vão chegar até o ovócito? Aí não tem gravidez, né? Então, essa é uma possibilidade, mas existem outras, tá? O primeiro filho do casal nasceu com síndrome de Down, uma alteração do número de cromossomos. Suponha que a mulher esteja novamente grávida e deseja saber se o seu filho é ou não portador dessa síndrome. Qual é o exame mais indicado a oferecer resultados conclusivos? Então, vai ser o exame de amniocentese, né, que é aquele que o médico vai coletar ali um pouquinho do líquido amniótico, onde vai ter células do bebê ali, né, soltas naquele líquido, e aí ele pode analisar a quantidade de cromossomos existente ali naquelas células e saber se tem ou não a síndrome. Questão 11. Abaixo observa-se a ilustração de como pode ocorrer uma gravidez ectópica. A seta mostra o local de implantação do embrião. Então aqui, ó, tem o canal vaginal, o útero, as duas tubas uterinas, uma de cada lado, e os dois ovários, um de cada lado. A seta está indicando aonde aconteceu, né, a implantação do embrião. O correto dele ser implantado é onde? É aqui no útero, né, na parede do endométrio. É aqui que acontece a nidação, que é quando, depois que já, né, foi fecundado, ele vai ficar aqui para se desenvolver no bebê. Mas por algum motivo aconteceu de que esse óvulo não foi empurrado para dentro do útero e ele acabou ficando aqui, ó, na tuba uterina. Então, de acordo com isso, o que é gravidez ectópica? É uma complicação na qual o embrião se desenvolve fora do útero, geralmente aonde? Nas tubas uterinas, tá? Então, a gravidez ectópica é isso, é quando ele vai se desenvolver fora do útero. Geralmente acontece aqui, né, nas tubas uterinas.
E por que esse tipo de gestação representa perigo para a mãe e não pode evoluir, ou seja, tem que ser interrompida a gravidez? Porque ali nas tubas uterinas não tem espaço para um bebê se desenvolver. Né? O útero ele foi feito, né, para justamente desenvolver o bebê, e ele estica conforme a criança vai nascendo, vai crescendo, aliás. E depois que nasce ele volta ao tamanho normal. Mas as tubas uterinas não têm essa elasticidade, né? Então como é que uma criança vai crescer, se desenvolver ali na tuba uterina? Não tem espaço para isso. E isso pode levar à morte do embrião e também da mãe, porque pode acontecer ali de romper a tuba uterina, acontecer uma infecção e essa infecção se espalhar e a mãe acabar morrendo, tá? Então é muito perigoso. Quando o médico faz o exame, né, e vê que a gravidez é do tipo ectópica, ou seja, está sendo desenvolvida fora do útero, aí ele vai fazer um aborto, né, para poder justamente salvar ali a vida da mãe, porque é perigoso que ela morra por causa disso, tá? Então, é isso que pode acontecer. Questão 12. Compare a inseminação artificial e a fertilização in vitro utilizando os seguintes critérios. Letra A. Qual é o local de ocorrência da fertilização? Né? No caso da inseminação artificial, a fertilização vai ocorrer aonde? No útero. E no caso da fertilização in vitro, vai ser aonde? Lá no laboratório, né? Numa plaquinha de cultura. E qual é a maior probabilidade de geração de gêmeos? Qual dessas duas aí vai ter maior chance de gerar gêmeos? Na fertilização in vitro, pois são implantados ali vários embriões no útero, né? Então, a chance todos esses embriões que foram colocados ali vingar, né? Ou seja, ir para frente, né? E se desenvolver. Vamos supor que seja implantado 3. Os 3 podem nascer, mas vai ter trigêmeos, né? Já na inseminação artificial, a fecundação ocorre a partir do ovócito que a própria mulher libera, e geralmente ela libera um por ciclo, então a chance de vir gêmeos ali é muito difícil, né? Vai vir praticamente um bebê só. Pode acontecer de vir gêmeos? Pode, mas a chance já vai ser maior. Aliás, desculpa, menor. Tá? A fertilização in vitro é que tem mais chance porque são colocados vários embriãozinhos ali. 13. Aos 61 anos de idade, Ana Maria conseguiu dar à luz ao seu único filho, Ian. Ela teve acesso ao banco de sêmen e ovócitos de uma clínica especializada em reprodução assistida. Qual é o nome do processo realizado por Ana para conseguir engravidar? E explique resumidamente como é que ele ocorre. Então, Ana fez o quê? Fertilização in vitro. Então, ela pegou ali, né, no caso lá o médico, né, lá no laboratório, espermatozoides e ovócitos, foi fertilizado lá no laboratório mesmo. Aí do embriãozinho ali que foi obtido dessa junção do espermatozoide com o ovócito é que foi implantado, né, dentro do útero da mulher para que ele possa ser gerado. Então o processo foi todo feito fora do corpo dela, lá no laboratório, e já colocaram o embriãozinho prontinho no útero só para ele o quê? Se desenvolver. Aí a Ana, mesmo tendo 61 anos de idade, conseguiu, né, ter um filho. Aponte uma razão pela qual os próprios ovócitos de Ana não foram utilizados no procedimento. Então, ela pegou ali o espermatozoide de algum homem e o ovócito de alguma mulher que estava ali no banco, né, de sêmen e de ovócito do laboratório. Por que que ela fez isso? Por que que ela não usou o dela? Porque ela já tem uma idade muito avançada, né? 61 anos de idade. Então, os ovócitos dela estão o quê? Bem velhos. Então, a chance de ocorrer ali uma síndrome cromossômica no bebê é muito grande. E já que era o primeiro filho dela e ela já com essa idade, ainda tem uma criança com problema, complicado, né? Então, para evitar isso, ela pegou o ovócito de uma mulher mais jovem e fez o processo. 14. A técnica ilustrada abaixo é utilizada em certos casos mais específicos durante o diagnóstico pré-natal. Em sua execução, são utilizados uma seringa e um aparelho de ultrassom.
A técnica é muito útil para a análise do DNA do bebê em busca de quaisquer alterações. Letra A. Nomeie a técnica acima, da figura aí, e diga o que está sendo retirado com o auxílio da seringa. Então, a técnica é a chamada do exame, amniocentese, e a seringa está coletando o quê? O líquido amniótico, que é aquele líquido que fica em volta ali do bebê. Como essa prática é útil na análise do DNA do bebê? Porque no líquido amniótico, como eu já falei, existem células soltas do bebê ali no líquido. Aí, pegando um pouquinho desse líquido, você vai pegar essas células que estão soltas ali e analisar o DNA dessas células, Aí pode-se saber se vai ter algum problema genético, alguma síndrome, alguma doença, e assim por diante. Questão 15. A técnica de fertilização in vitro já pode ser considerada como parte das ações comuns das sociedades modernas. Explique por que é necessária a implantação de vários embriões no útero da mulher. Então, na fertilização in vitro, para aumentar a chance de sucesso, então são implantados ali no útero da mulher vários embriões selecionados. Pode ser que um só vingue, ou pode ser que todos que foram implantados, vá para frente a gestação, ou também pode acontecer que nenhum, dê certo. Então, para aumentar a chance, eles colocam vários embriões ali, tá? Então, é assim que é feito. Questão 16. Dentre alguns dos exames que um homem pode fazer para avaliar a sua saúde reprodutiva está o espermograma. Trata-se de um exame complementar inicial na avaliação de um homem que deseja se reproduzir. Um dos critérios avaliados nesse exame é o grau de motilidade, ou seja, como é que os espermatozoides se movimentam, tá? Explique a sua importância na realização de tal avaliação. Então, avaliar a motilidade, ou seja, como é que os espermatozoides estão se movimentando, é importante para quê? Para saber se essas células, que são os espermatozoides, estão saudáveis e que tenham capacidade de chegar até o ovócito para ocorrer a fecundação. Porque esse exame espermograma ele vai analisar a morfologia do espermatozoide. Tem espermatozoides que são gerados sem flagelo. Então, como é que ele vai conseguir se locomover se não tem flagelo? Tem espermatozoides que tem o flagelo muito curtinho, então, de repente, dificulta ele chegar até o ovócito. Então, o espermograma avalia tudo isso, a quantidade também de espermatozoides que o homem elimina na ejaculação, se está baixa, se está normal, e assim por diante. Então, o espermograma ele avalia esse aspecto, tá? Porque se o espermatozoide tiver com má formação ou com baixa quantidade de espermatozoide, a chance dele conseguir engravidar alguém é mínima ou nenhuma, tá? 17. Uma mulher passou por uma cirurgia de retirada do útero em decorrência de um câncer, fato que impede de engravidar. Por isso, ela optou por realizar a reprodução assistida. Para tanto, ela foi submetida a tratamento hormonal para estimular os ovários a liberarem mais ovócitos. A coleta dos ovócitos foi sucedida pela fertilização in vitro dos mesmos com o espermatozoide coletado de seu marido. 8 embriões foram selecionados, sendo que 4 deles foram implantados no útero de sua irmã e um outro no útero de sua prima. Ambas as mulheres deram à luz no mesmo dia a 2 meninas. Então, já que ela precisou retirar o útero dela por causa do câncer, então o que ela fez? Ela pediu ali uma ajudinha da irmã e da prima, que serviram ali de barrigas de aluguel, para que ela pudesse ter filho. Então, pegou ali o ovócito dela, porque foi estimulada ali através, de hormônios. Então, o ovócito foi dela e o espermatozoide do marido dela. Então, não teve ali material genético nenhum, nem da irmã, nem da prima, Então, foi só dela e do marido. Então, as 2 meninas são gêmeas, idênticas. São?
É isso que ele está perguntando. E pede para justificar a sua resposta. Elas não são gêmeas idênticas. Por quê? Porque cada ovócito é diferente entre si. E as meninas são irmãs. São, porque tem um material genético ali do casal. Mas geneticamente diferente, né? Porque ali foi feita a junção do espermatozoide e de um ovócito diferente para cada gestação ali, né? Uma na barriga da irmã e o outro na barriga da prima. Elas são irmãs porque são do mesmo casal, mesmo pai da mesma mãe. Só que com materiais genéticos diferentes porque foram juntados, né, ali espermatozoides e ovócitos diferentes. Conseguiram entender isso daí? Se não tiver entendido, manda uma mensagem para mim, tá? Que aí eu explico novamente. 18. Casais que desejam engravidar, mas que não tenham condições naturais para isso, podem recorrer à inseminação artificial ou à fertilização in vitro. Considere um casal no qual apenas o homem tenha problemas de fertilidade, apresentando ali deficiência na produção de espermatozoide. Aí a letra A pergunta: sabendo que ambas as técnicas possuem aproximadamente a mesma chance de sucesso, qual das duas técnicas seria a mais recomendada para esse casal? Justifique. Então, a mais recomendada aí seria qual? A inseminação artificial. Porque como somente o homem tem problema de fertilidade, a introdução do espermatozoide diretamente no útero possibilitará, né, que esse espermatozoide consiga atingir o ovócito e acontecer a fecundação. Tá? Então é só retirar ali o espermatozoide do homem e implantar dentro do útero da esposa dele, né, que tá tudo certo. Aí ele encontra ali o ovócito e faz a fecundação. Letra B. Além dos problemas de número e mobilidade dos espermatozoides, que outras causas podem levar o homem a ter problemas de infertilidade? Bom, ele pode ter câncer nos órgãos reprodutores, né, como nos testículos, por exemplo. Pode ter alguma doença prévia, por exemplo, pode ser obesidade, diabetes, alguma infecção, né, sexualmente transmissível, que pode deixar ele infértil, como por exemplo a gonorreia, acontece isso. E problemas também hormonais, então ele tem baixa produção de testosterona, por exemplo. Como é que ele vai produzir ali o espermatozoide? Então, pode ser vários, né, motivos que podem causar a infertilidade no homem. 19. Uma reportagem publicada em revista de circulação nacional afirmou que a ciência já é capaz de vencer a batalha em 9 de cada 10 casos de infertilidade. Muito bom, né? Um dos recursos utilizados atualmente para esse fim é o método da fertilização in vitro, no qual a ovulação é estimulada pelo uso de medicamentos sintéticos e os ovócitos produzidos são colocados em contato com os espermatozoides. Considerando que tais medicamentos são análogos, né, ou semelhantes às gonadotrofinas humanas, que são os hormônios, né, que são produzidos ali pelas gônadas, a sua função fisiológica substitui quais hormônios? Então, quais os hormônios que vão ser ali responsáveis por justamente, né, fazer com que esses ovócitos sejam, né, eliminados do ovário? Então, nós temos ali o hormônio LH, que é o hormônio luteinizante, e nós temos também ali o hormônio FSH, que é o hormônio, né, folículo estimulante. Então, esses dois aqui, ó, LH e FSH, é que são responsáveis por fazer esse processo. Então, a resposta aí é a letra D. 20. Alguns procedimentos clínicos fazem parte da medicina fetal, que realiza a reprodução assistida com o objetivo de capacitar casais que não podem gerar filhos por vias naturais. Um desses procedimentos encontra-se listado abaixo, mas está fora de sequência. Aí a letra A pede para ordenar, né, botar em sequência esses itens, aí, esses eventos listados acima, de acordo conforme eles vão acontecendo.
Então, primeiro o que você tem que fazer? Coletar os espermatozoides. Depois, aspirar ali o óvulo, né, liberado a partir dos folículos ovarianos. Bom, já tem os 2 gametas principais para fazer o quê? A fertilização, né? Então, eu vou depois estimular a ovulação, depois o estímulo ali do desenvolvimento do endométrio, depois vai ter ali a fertilização in vitro e a implantação desse embrião no útero. Então a sequência ficou, né, 4, 2, 6, 3, 1, 5. Aí anotem aí direitinho, né, na apostila de vocês. Explique por que é necessário haver o estímulo hormonal do endométrio. Como ocorre esse estímulo? O endométrio é o local onde vai se desenvolver o embrião. Então, ele deve ser irrigado para que a técnica de fertilização in vitro seja bem sucedida. Lembra que eu falei que o endométrio ele serve como se fosse uma caminha para o bebezinho ali se fixar e começar a se desenvolver? Por isso que ele precisa ser irrigado para que a fertilização in vitro seja bem sucedida. E o estímulo ocorre com o quê? Com a utilização dos hormônios. Quais hormônios? Principalmente, né, os estrógenos e a progesterona, ok? 21. O inglês Robert Edwards foi o pioneiro na técnica de fertilização in vitro. Os estudos desenvolvidos pelo cientista contribuíram para o estabelecimento da tecnologia da reprodução assistida. Essa técnica, juntamente à inseminação artificial, são exemplos de tecnologias de reprodução. Aí ele pede para descrever, né, cada uma dessas técnicas. Então, a inseminação artificial. Então, essa aqui baseia-se em quê? Na coleta do sêmen para a seleção ali dos espermatozoides de acordo com o potencial de fertilidade. Então, aqueles que estão com a morfologia, né, boa para isso. Aí, após essa seleção, os espermatozoides vão ser introduzidos no útero, né, no período da ovulação, porque se não for no período que a mulher estiver ovulando, não vai adiantar de nada. Aí vai acontecer ali a fecundação dentro da mulher. Beleza. E a fertilização in vitro. Os ovócitos e os espermatozoides são coletados e selecionados. Aí essas células aí, né, tanto o espermatozoide como o ovócito, vão ser colocados juntos aonde? Dentro de uma plaquinha de cultura, lá no laboratório. E lá nessa plaquinha eles vão se juntar, fazer a fecundação e depois que ocorreu a fecundação, forma um embriãozinho. Aí pega o embriãozinho e coloca lá dentro do útero da mulher. Aí ele vai se fixar no endométrio e começar a crescer, tá? Então é assim que acontece essas duas técnicas aí. 22. Alguns tratamentos disponíveis contra o câncer, como a quimioterapia e a radioterapia, apesar de aumentarem a expectativa de vida, podem acarretar danos ao aparelho reprodutor feminino e masculino, causando infertilidade transitória ou até mesmo permanente. Então, a pessoa está com câncer, ela precisa fazer tratamento. E quais tratamentos que são utilizados? Quimioterapia e radioterapia. Só que esses medicamentos que são utilizados, eles são muito fortes, né? E até radioativos. E isso pode provocar na pessoa a infertilidade por um períodozinho ou para sempre, né? Então, nesses casos, a prevenção é feita como? Para que a pessoa possa ter filho depois desse tratamento. Pega-se ali, né, os gametas e congela. Aí, depois que a pessoa fizer o tratamento, ela vai descongelar os gametas e conseguir ter o filho, né? Aí ele pede para explicar de que forma os gametas masculinos e femininos congelados podem ser manipulados para garantir que uma pessoa com problemas de fertilidade ainda possa ter filhos, né? Então, os gametas podem ser utilizados no futuro de duas maneiras. Primeiro, na inseminação artificial, né, em que os espermatozoides vão ser inseridos ali diretamente do útero, ou na segunda hipótese, né, que é a fertilização in vitro,
na qual a fertilização dos ovócitos ocorrerá fora do corpo da mulher e os embriões produzidos é que vão ser implantados ali no útero, tá? Então pode usar essas duas técnicas aí. E agora, para fechar esse assunto, vamos preencher aí o quadrinho do Relembrando, que é um quadro mental onde tem ali o resumo da matéria que foi vista aí no capítulo 17. Então existe aqui o diagnóstico pré-natal, onde acontece o aconselhamento genético, né, que ali o médico geneticista, né, verifica a probabilidade de uma doença genética ocorrer na família ou não. E tem os exames, né, diagnósticos. Quais exames que existem? Tem os exames das vilosidades coriônicas, tem a amniocentese, tem a ultrassonografia e tem a fetoscopia, tanto externa como interna. Então, esses são os exames que podem ser feitos, né, aí no diagnóstico pré-natal. E quando a pessoa tem dificuldade de engravidar? Aí ela vai fazer a reprodução assistida. Assistida como assim? Vai ser feita com a ajuda de um médico e de um procedimento. Qual procedimento é esse? Aí tem a fertilização in vitro, que é a fecundação ali do ovócito fora do corpo da mulher, né? E tem a inseminação artificial, que é a fecundação do ovócito dentro do corpo da mulher, porque foi inserido ali um espermatozoide, né, no útero dela, para que isso pudesse facilitar o processo, ok? Então, chegamos ao fim, né, desse capítulo e qualquer dúvida é só mandar uma mensagem, tá? E até então o próximo assunto, que será o capítulo 18. Tchau, tchau!